segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme quantia. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele mesmo empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma pequena quantia e o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que lhe deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Todos agora. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, meus irmãos e minhas irmãs que participam desta celebração através da Rádio Educadora de Montes Claros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós já sabemos, mas devemos intensificar mais a consciência em relação ao valor da Bíblia para a nossa fé, para a nossa conduta religiosa, para a nossa caminhada como povo de Deus. É a palavra da salvação, é a revelação de Deus para o nosso bem, é o projeto de Deus bem contado para que todos possam entender e para que todos possam assumir. Como é importante, como é boa a leitura da Bíblia, como é importante para a nossa fé. Nós temos uma fé bem alimentada, bem fundamentada na palavra de Deus.
Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não somente no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mas durante toda a nossa vida, vamos ter bastante contato com a palavra de Deus. Vamos ter muita familiaridade, o bom costume da leitura orante da Bíblia, a leitura que entra no coração, a leitura que se transforma em prece para o nosso bem. Este domingo, vocês já prestaram atenção, porque graças a Deus todo mundo está com o folheto na mão. Então, este domingo é o domingo do perdão. Do perdão. Olhem bem, todos nós precisamos de perdoar e todos nós precisamos de ser perdoados. O que eu falei mesmo? Todos nós perdoar e de ser perdoado. Porque todos nós, não tem exceção não, gente. Desde o Papa até o mais simples participante, todos nós temos limitações, todos nós temos defeitos e todos nós temos pecado. Por isso nós devemos saber, aí o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, eu falei de uma maneira tão bonita, nós devemos saber carregar o fardo uns dos outros. E nós devemos perdoar uns aos outros, porque Cristo nos perdoa. Deus em Jesus Cristo, Ele nos perdoa, porque o nosso Deus é um Deus de bondade, é um Deus de muito amor. Olha que beleza quando nós meditamos aqui. O Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor é carinhoso. A meditação hoje do Salmo 102. Então vejam bem, nós temos a certeza, podemos ter esta certeza de que o perdão de Deus chega a nós com abundância, quando nós também, com abundância de coração, nós perdoamos uns aos outros. Então é uma condição essencial, é uma condição sem a qual não acontece o perdão de Deus. Deus só perdoa quando nós perdoamos também. O que eu falei mesmo? Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vamos tomar cuidado, né, com simplicidade, com a leitura de coração, apesar de vez em quando a gente sentir o sangue ferver, a gente, cada um tem um temperamento, às vezes um temperamento mais forte, um temperamento mais agressivo, um temperamento mais introvertido, mas não vamos guardar, pelo amor de Deus, não vamos guardar no coração ressentimentos, mágoas, lembranças negativas, marcações contra pessoas, desejo de destruição em relação ao próximo. Estas energias negativas, além de estragar o nosso ser, até causando muitas doenças, sobretudo respiratórias e de circulação sanguínea, né? Esses sentimentos maus, eles têm muitas vezes uma lei fortíssima, a lei do retorno. Muitas vezes o mal que a gente deseja, aquele rancor, aquela raiva, aquele desejo de destruição, não tem fundamento. Bate lá e volta cá. Muitas pessoas sofrem muito porque desejam mal, mas aquele mal não pega na outra pessoa. A outra pessoa não está como se pensa. Então bate lá e volta cá. É o próprio agente que fica carregando aquelas energias negativas. Então é por isso que Jesus falou: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando a gente tem um coração bom,
o coração leve, o coração que perdoa, o coração que acolhe, o coração que compreende, o coração que se coloca no lugar do outro. E às vezes quando a gente agride, a gente não é capaz de analisar por que a outra pessoa está fazendo daquele jeito. O carrego, os problemas, o sofrimento, as circunstâncias, as causas, os vários elementos que estão influenciando ali naquele momento. Então, nós vamos pensar mais antes de agredir. Vamos nos controlar mais antes de gritar, de agredir com palavras. Vamos pensar mais antes de julgar, condenando, odiando, alimentando ressentimentos, mágoas contra nossos irmãos. Então, essa primeira leitura do Eclesiástico era muito importante. A gente devia levar esse folheto, gravar bem esse capítulo aí para reler em casa, né? Porque tudo isso que está falando aí é importante para nós. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor contra teu próximo. Pensa na aliança do batismo, no amor de Deus, o amor infinito de Deus. Pensa no amor infinito de Deus e não leves em conta as faltas alheias, sobretudo por causa da fraqueza humana, por causa da deficiência humana. Quando nós meditamos a segunda leitura da carta aos Romanos, aí a gente tem que fazer uma entrega a Jesus Cristo. Ou vivos ou mortos, nós somos dele. E não somente nós, mas todas as pessoas. A gente vai ter outra postura se eu olho para alguém e vejo naquela pessoa um membro de Jesus Cristo, que é mesmo. Mas ele xinga, é cachaceiro, não dá nada, ele agride, ele fala mal de mim, mas eu lembro de Jesus Cristo. Um membro que está estragado, que está contaminado pelas forças, mas eu lembro de Jesus Cristo. Então a gente deve recuperá-lo e não deixar, porque às vezes um membro também que atrofia, atrapalha o corpo todo. Então vamos pensar mais nesse lado positivo da recuperação, da reconciliação, do perdão, do que alimentar contra os outros a desejo de vingança ou de destruição. Todos nós somos de Cristo. Todos nós, ou vivos ou mortos, nós pertencemos a quem? Nós somos membros de quem? Todas as pessoas, mesmo os piores pecadores, pertencem a quem? A Jesus Cristo. Então vamos lá procurar a reconciliação, a recuperação. E o Evangelho de hoje, quem não compreendeu, porque eu não quero, não. Eu vou parábola bem contada, ou parábola bem profunda e com uma linguagem tão simples, aquele empregado que suplica o perdão, consegue o perdão da sua dívida, uma quantia enorme, uma dívida muito grande, e depois dá de cima do companheiro por uma pequena dívida, até jogá-lo na prisão. Mas os companheiros reagem, o patrão reage, e o certo é que a conclusão é para todos nós. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Então nós concluímos a reflexão lembrando do Pai Nosso. Quem é que reza o Pai Nosso todo dia, pelo menos uma vez por dia? Pelo menos uma vez por dia, todos nós. Pois é, gente, nós falamos do Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, vejam bem, nós fazemos um compromisso com Deus. Senhor, perdoai, mas perdoai na mesma medida que eu estou perdoando a quem me ofendeu. Então vamos ter consciência disso e vamos ter uma atitude constante, que é constante mesmo, uma atitude constante de perdão
e de reconciliação. Amém? Amém.